E agora, partindo de Flamengo para Corinthians, me lembrei de uma entrevista recente de Grafietti ao UOL, que disse algo que muita gente duvidou e tudo mais, mas aí com as notícias que a gente vê hoje, a gente começa a entender o que o Grafietti quis dizer. Grafietti diz o seguinte, vamos à fala aqui do Grafietti, abre aspas, lá atrás, tá? Diz o seguinte, Corinthians tenha, talvez, a situação mais grave dos clubes brasileiros por conta dos volumes, está falando de volume de dívida. Minha sensação é que em algum momento vai começar a travar e aí começa a perder relevância esportiva. Não consegue mais contratar, vai sofrer transfer ban em cima de transfer ban, os jogadores não querem ir porque o salário não vai estar em dia, então começa a desestruturar a tal ponto que tem duas alternativas, ou pede uma recuperação judicial, ou vai tentar resolver o problema desse endividamento todo, incluindo a Arena, que é um problemaço. Ou migra para um processo de SAF e aí tenta de alguma maneira, numa estratégia corintiana, resolver os problemas. Muita gente disse, isso é um absurdo, não vai acontecer. É claro que sim, não estamos vendo ainda transfer bans, mas estamos vendo situações acontecendo para que um desses pontos que ele citou aqui, que é o Corinthians não pagar salários em dia, comece a acontecer. Corinthians que não vem pagando salários em dia ao longo desse ano, né? Vamos deixar bem claro, foram várias notícias ao longo do ano de salários atrasados, mas agora a coisa está apertando mais, porque saíram duas notícias importantes hoje com relação à questão financeira envolvendo o Corinthians. Uma delas é com relação ao contrato de PixBet, que o Corinthians rompeu unilateralmente quando ele acerta com VaideBet. Então vamos usar a matéria aqui lá do Bruno Cassucci no GE, que diz o seguinte, a Justiça de São Paulo determinou na última segunda-feira a penhora de 21,4 milhões das contas do Corinthians por um descumprimento de um acordo firmado com a casa de apostas PixBet, ex-patrocinadora do clube. Em fevereiro, o Corinthians concordou pagar 40,1 milhões a PixBet, além de 4 milhões de honorários aos advogados da empresa. Porém, segundo a casa de apostas, o Timão arcou com apenas as primeiras 7 prestações, uma entrada de 6 milhões e mais 6 parcelas de 3,1 milhões. Como o clube não honrou com o pagamento previsto para 16 de setembro, a PixBet decidiu recorrer à justiça. Aqui tem uma fala do Nelson Williams, que representa a casa de apostas, que mais ou menos resume o que aconteceu. E a decisão de penhorar os 21 milhões do Corinthians foi tomada pelo juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro. Cabe recurso. Então vamos lá, o Corinthians deve esses 21 milhões, tem as contas bloqueadas. E o que isso significa? Significa que você tem as contas bloqueadas, você fica sem ter o que fazer. Pagar conta, né? Movimentar. Aí agora, teve uma outra notícia que é o seguinte, no mesmo hoje também. Justiça nega recurso do Corinthians e mantém penhora milionária da Globo. O empresário... Essa é de 1º de setembro. Esse é 1º de outubro, tá aqui, ó. É outubro? Tá aqui 1º de outubro, cara. Tô cego, então, é hoje. 1º de outubro. O empresário cobra ao todo mais de 30 milhões de reais do Clube Paulista em diferentes processos que podem resultar ainda em penas e bloqueios. Quem é o empresário? André Cury. A Justiça de São Paulo negou o recurso do Corinthians, aqui já tinha tramitado, então houve recurso do Corinthians para ter acesso a um valor de 11,8 milhões depositados pela Globo a título de cota de TV. Então deve ter sido depositado em juízo. O clube pretendia usar o dinheiro para regularizar dívidas de cerca de 30 milhões com o empresário André Cury. No recurso, o Corinthians garantiu que usaria a quantia para arcar uma dívida com a Caixa Econômica pela construção do estádio. A Justiça, contudo, considerou que os valores poderiam ser penhorados para arcar com o débito milionário que o clube tem com o André Cury e manteve o bloqueio. O depósito da Globo ocorreu na primeira semana de setembro de forma parcelada, uma de 8,2 milhões e outras quantias de 1,9 e 1,6. A emissora recebeu uma determinação judicial para repassar as cotas da TV do Corinthians diretamente ao tribunal, justamente para garantir a quitação da dívida com o Cury. Em junho, a Justiça proibiu que o Corinthians exercesse a venda de 5 jogadores e solicitou a venda e bloqueio de 14 milhões aos cofres do clube. As medidas ficariam em vigência por pelo menos até a quitação do débito com o empresário. Ou seja, você vai vendo que assim, o Corinthians devendo empresário, devendo casa de aposta, devendo Deus e o mundo, não é caso do Corinthians estar devendo outro clube que gere transfer ban, etc e tal, mas isso
prejudica o fluxo de caixa do Corinthians e vai tornando o time inviável. Você começa a atrasar um salário para um cara, eu não sei como vai ser o pagamento necessariamente do Depay, mas se atrasa, vamos supor que não seja o Corinthians que vai pagar, seja um parceiro. O Depay está com o salário em dia e o resto do elenco, de repente, tem o salário atrasado. Como que isso vai pegar dentro do vestiário? São circunstâncias que começam a minar o funcionamento do clube, né? E o Corinthians, enquanto, além de tudo, parece botar ainda mais o pé no acelerador para se livrar do rebaixamento, né, Felipe? Cara, mais notícias do que significa o que é o ano do Corinthians, né? Do que é o ano do Corinthians. O ano do Corinthians é esse. Não é essa Disneylândia que a gente tem visto de bons resultados, de trazer jogadores, enfim. O ano do Corinthians é isso, cara. É um ano que amontoou uma bola de neve e o Augusto não tá conseguindo gerir o clube, né? A gente tem visto notícias e mais notícias pipocando. Elas deram uma arrefecida conforme os resultados de campo foram aparecendo. Isso é incrível. E o Corinthians perdeu pro São Paulo domingo e hoje a gente se depara com notícias assim novamente. Não sei se é uma coincidência, mas de fato é algo que tem sido comum no Corinthians esse ano e é como você falou, cara, os caras ficarem devendo nessas questões enfim, com o Globo, com o antigo patrocinador, bloqueia o fluxo do clube, o clube não consegue trabalhar, você não consegue comprar uma coisa irrisória para a administração do clube, você não consegue comprar um reparo, enfim, para fazer no CT, no ônibus do clube, sabe, exemplos assim mais drásticos, mas para a galera entender o que é. Então, a gente fica só aguardando, cara, a próxima notícia trágica envolvendo o Corinthians na questão administrativa, porque não surpreende mais, né, cara? Sem dúvida. Isso que é curioso, assim. Eu já passei com o meu time nessa situação de estar devendo tudo e assim, chega uma hora e você vai lendo e fica, pô, tá devendo 20 milhões pra PixBet, não, tranquilo, vamos tocar a vida. Tá devendo não sei quanto, conta bloqueada, com parcela bloqueada, vamos tocar a vida, cara. Tem jogo quarta, isso é o mais importante. Cara, a fala do Grafietti é meio sintomática, né? Porque não sei se chegou nesse momento que ele desenha ali naquele cenário do Corinthians ficar inviável administrativamente. Mas eu tenho muita curiosidade de como vai ser feita essa reconstrução e se vai ser feita essa reconstrução financeira do Corinthians, porque eu não vejo o clube abrindo para a SAF. A gente conversou com diversas pessoas já no nosso podcast. Que até frequentam o clube, né? Vitor Guedes falou que não tem a menor chance. O Paulinho falou que não tem a menor chance. Por conta do conselho e por conta de todas as amarras e por conta de todo o sistema, o modus operandi que funciona, a política do Corinthians, e não só do Corinthians, de vários outros clubes que são associativos no futebol brasileiro. Quão é difícil os caras que estão lá, resumidamente, largarem o osso. Essa é a questão. Então, um clube, um colosso do tamanho do Corinthians que, mesmo atolado em dívidas, cheio de problemas administrativos e tudo, devendo empresários e o caramba, mesmo assim o Corinthians ainda arrecada mais de 1 bi. Porque tá em São Paulo, porque é um grande clube, tem uma grande torcida, tem um grande estádio, enfim, movimenta muito dinheiro. Mesmo assim o Corinthians ainda arrecada isso. Então, imagina pra quem tá lá gerindo o quão curioso é você falar, pô, vou largar isso aqui, vou vender pro Futeboteco administrar o futebol. Jamais, cara. Os caras jamais vão fazer isso. Então, assim, é muito curioso e eu fico pensando, cara, parafraseando o hino do Corinthians, quem vai salvar o Corinthians? A questão administrativa e a questão financeira, nessas questões de dívidas. Porque a impressão que a gente tem, analisando o trabalho do Augusto, é que, cara, ele tá pensando, eu vou ser campeão, eu vou trazer o Depay, eu não vou deixar o Corinthians cair, eu vou investir no time. E por um lado, correto, vai ver o clube cair pra segunda divisão? Não. O torcedor não quer isso, nem ele, quanto mais ele, que é um cara que aparece e tal. Então eu não sei, cara, qual é o futuro do Corinthians. Eu acho que se eu fosse torcedor corintiano, eu ficaria muito, muito preocupado, porque a princípio
a curto prazo, acho que o Corinthians não tem salvação. Eu concordo pra caramba. Várias coisas que você falou. O João Carlos Meireles Ortiz, que acabou de se tornar apoiador, muito obrigadíssimo, João. Story também, você que esteja assistindo esse vídeo, esse corte, seja na live, pra gente é muito importante. A gente tem pouquíssimos apoiadores e pô, cada um faz diferença. Obrigadão, João. Ele diz o seguinte aqui: as notícias que são dadas pela imprensa a respeito da situação financeira do Corinthians omitem o endividamento do clube. Não é o maior do futebol brasileiro. Mas a questão não importa se é o maior, se não é, cara. Importa é que ele é muito alto perante as próprias receitas do Corinthians, né? Então, no fim do dia, cara, é pesado mesmo, né? E ele completa aqui: o Corinthians tem liquidez decorrente de seu patrocínio material e imaterial. A capacidade de fazer dinheiro do Corinthians é superior a vários clubes brasileiros. A gente não tem a menor dúvida disso. Acabei de falar isso. A gente acabou de falar. Só que está se tornando inviável mesmo com essa receita, porque as dívidas estão só crescendo. E cresce a cada ano que passa, né? Mas as receitas também crescem. Cresceu no último ano lá com o Duílio. Mas vai crescer do jeito que a dívida está crescendo? Né? É muito difícil. Então... E o Augusto Melo dá todos os sinais de que ele não vai flamengar, assim. Não vai. No modo simples de dizer, ele não vai olhar para a parte financeira e falar: cara, não vou investir no futebol, vamos fazer um time simples aqui para não cair e pagar as contas, tentar pagar as contas de curto prazo, que são essas, por exemplo, da Pixbet e tal, ajeitar essa casa aqui para tornar o clube viável, para quem vier depois de mim fazer uma administração e colocar o Corinthians de novo no holofote para brigar por título. Não é isso que o Augusto tá fazendo. Ele tá contratando o Depay, ele tá contratando vários jogadores, inflando a folha salarial do clube para brigar por título, que a gente tá vendo nas Copas, e para não cair no Campeonato Brasileiro. É isso. Vamos aguardar os próximos episódios. O que vai acontecer dentro do campo e o que vai acontecer fora dele. E ainda assim, eu concordo com você. O futuro é nebuloso, cara. Difícil. Muito. Pensar em mais 2 anos de Augusto Melo, vixe. Foda.